plataformas digitais, convidamos o presidente da Associação dos Administradores de Bens Imóveis e Condomínios, a ABIC de São Paulo, Dr. Rubens Carlos Elias Filho. Senhoras e senhores, bom dia, não, boa tarde. Queria, em primeiro lugar, registrar mais uma vez minha satisfação de estar nessa casa. É sempre uma honra enorme. Agradecer o convite da Débora, do Pedro, do Marcelo, do Carlos Samuel. É sempre muito importante a gente ter esses momentos de reflexão, esses momentos que realmente nos fazem pensar sobre os temas do nível que tem sido aqui discutido. A pauta é riquíssima. Há pouco ouvimos o Dr. Ricardo Planeno com as suas palestras extraordinárias e salientando ainda mais os valores éticos e a própria integração do ordenamento jurídico, processo e a lei do inquilinato. Depois ouvimos o Dr. Zé Ricardo Lira, uma palestra de alto nível sobre as relações locatícias e o shopping center. E dentro desse campo eu não poderia jamais deixar de salientar o primeiro aspecto, é que a lei do inquilinato, essa lei tão madura que nós temos e que nos tranquiliza, que nos dá certeza das relações contratuais, das relações jurídicas contratuais, é uma lei que é capaz de lidar com uma locação de uma kitnet de R$500, ao mesmo tempo que ela é capaz de lidar com uma locação de um prédio para a Petrobras de R$1 milhão. Uma locação em build-to-suit que envolve uma construção sob encomenda, com uma locação com investimentos imobiliários e as mais variadas operações com a mesma lei. Isso é rico demais. Isso é algo que a gente não pode perder e que tenhamos sempre esse momento anual para que a lei do inquilinato seja celebrada, porque ela nos dá essa tranquilidade e valoriza o mercado imobiliário, impulsiona, incentiva, permitindo que investidores, os locadores, invistam em novos imóveis e ao locatário que tem a oportunidade de se utilizar desses imóveis para os seus negócios e para a sua habitação, inclusive com ganhos na redução do aluguel, porque a demanda de imóveis, tendo mais oferta, obviamente o preço cai, ou seja, compra todo mundo, aumenta a competitividade, aumenta o mercado, enfim, estamos no caminho certo, sem dúvida nenhuma. Dentro desses novos tempos que nós temos aqui falado, vem o campo das plataformas digitais. Esses novos tempos que se fala tanto em ética, e fiquei especialmente muito emocionado ao ouvir o Ronaldo sobre esse resgate dos valores éticos, a ética no solidarismo, a ética na responsabilidade social, que tanto nos atrai e que faz com que a gente tente uma plateia tão importante como essa, tão rica, tão preparada, uma plateia que todos nós fomos afortunados pela sociedade, que a gente pense em devolver um pouco para a sociedade aquilo que nós recebemos. Então, a oportunidade que nós temos de voltar para o valor ético da responsabilidade social, que foi tão bem lembrado. O outro lado ético é a plataforma digital, o compartilhamento de valores, o compartilhamento de serviços que todos nós temos visto ao longo dos anos, seja pelo Uber ou diversos outros serviços que permitem, inclusive, um melhor aproveitamento dos recursos naturais e, no nosso caso, falando de mercado imobiliário, um melhor aproveitamento dos imóveis. Não há como negar de que, através de aplicativos que aproximam as pessoas e viabilizam o acesso a imóveis que eventualmente estivessem vagos ou até mesmo com espaços vagos e fossem disponibilizados, esses imóveis permitem a vinda de uma receita para determinadas pessoas e, ao mesmo tempo, viabilizam para outras que precisam de espaços por curto espaço de tempo, que as utilizem por valores muitas vezes inferiores àqueles que pagariam em hotéis.
Digo ainda mais, aqui no Rio de Janeiro, nós, por ocasião da Olimpíada, algumas dessas plataformas, elas foram inclusive incentivadas para viabilizar que mais pessoas pudessem fazer o turismo aqui no Rio. Ou seja, não há dúvida que nós estamos diante de determinados sistemas digitais que viabilizam o melhor aproveitamento dos imóveis, aquilo que nós chamamos de função social da propriedade. Essa função social da propriedade, ela decorre, obviamente, do exercício do direito de propriedade. O proprietário ele pode usar, fruir e dispor da sua propriedade e dessa maneira ele pode disponibilizar esses imóveis para uma eventual exploração, trazendo até uma eventual renda, uma eventual receita nessa época de crise. Ou seja, sem dúvida, não há como negar uma excelente oportunidade. E essas inovações, todos nós devemos estar preparados. Agora, a inovação normalmente chega antes da lei. A verdade é que essas inovações, elas são trazidas e muitas vezes de outros locais, de outros ambientes, e até mesmo ambientes que muitas vezes não são tão regulados quanto o nosso, e que quando chegam aqui precisam ser tropicalizados. E aí surgem inúmeras dúvidas. Ou seja, da mesma forma que o Dr. Capanema mencionou, eu só tenho alertas, dúvidas e poucas soluções. Mas o que é importante é que estejamos atentos para que, se optarmos por utilizar algumas dessas plataformas, seja como locatário, seja como locador, que o façamos cientes dos riscos e dos cuidados que devemos adotar. Então, diante dessa primeira ponderação, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os temas aqui mencionados: a locação predial urbana, a comparação entre a locação e a hospedagem, a locação residencial por prazo indeterminado, a locação para temporada, vedação à cessão e sublocação sem autorização do locador, destinação residencial nas convenções de condomínio e algumas conclusões. O primeiro campo que nós já iniciamos é o da locação predial urbana. Quando pensamos em uma utilização desses imóveis por curtos períodos de tempo, pensamos na cessão onerosa, porque, obviamente, se nós simplesmente estamos convidando alguém para ficar na nossa residência sem qualquer valor, nós não estamos falando de cessão onerosa, consequentemente, não haveria nenhuma dúvida de que essa relação locatícia não estaria presente. O outro campo é essa cessão onerosa, ou seja, eu disponibilizo um determinado imóvel, aqui especialmente de apartamentos, para terceiros. Isso caracterizaria uma relação locatícia? Isso caracterizaria uma relação de hospedagem? Qual é o regime jurídico que se estabelece diante dessa oportunidade de cessão onerosa, ainda que por curto espaço de tempo, para pessoas diferentes, estranhas, que nós muitas vezes só nos relacionamos pelas próprias plataformas digitais? Então, o primeiro aspecto que nós temos que observar... Opa, fiz alguma besteira já? Ele está andando sozinho? Acho que ele parou. Se não, peço para o Marcelo resolver. Não. Quem sabe resolver esse problema? No mínimo eu apertei alguma besteira, porque as intimações não são muito comuns a mim. Parou? Ok. O primeiro aspecto seria esse. Quando nós estamos numa cidade, em qualquer cidade, nós estamos pensando na urbe, estamos considerando uma locação predial urbana. A lei do inquilinato, ela prevê exatamente que essas locações realizadas... Socorro! Eu tenho que correr conforme ele, isso é o tempo da mesa. Primeiro, vamos tentar correr então. Então, fica um pouco, por favor.
Então, o primeiro aspecto é que a locação urbana ela é regida pela lei do inquilinato, mas a lei do inquilinato, ela no seu primeiro artigo, ela também diz que algumas locações poderiam ser regidas pelo próprio Código Civil ou leis especiais. E aqui faz uma menção específica sobre a parte hotéis residência ou equiparados, mas ali deixando claro que são considerados como tal aqueles que prestam serviços regulares a seus usuários e como tais sejam autorizados a funcionar, ou seja, há necessidade de serviços regulares e há necessidade de ser autorizado. No caso, quando nós falamos de autorização, especificamente de hotéis, a parte hotéis, nós estamos falando de uma atividade, inclusive, regulamentada, agência reguladora, como a própria Embratur. Então, o primeiro aspecto é isso. Essas relações, em tese, não se enquadrariam como uma relação de hospedagem, porque a hospedagem, ela pressupõe serviço e autorização, próprio cadastro. Existe uma lei, esse é logo após esse dispositivo, que é uma lei, a Lei 11.771 de 2008, que disciplina no artigo 23 o que seria realmente hospedagem, ou seja, empreendimentos, estabelecimentos que tenham serviços de hospedagem mediante a adoção de instrumento contratual tácito expresso e cobrança diária. E esses empreendimentos que explorem e administram condomínios residenciais, a prestação de serviços e unidades mobiliárias, está difícil, bem como os serviços oferecidos, estão sujeitos a cadastro que trata a lei e regulamento. Ou seja, é atividade regulamentada. A hospedagem depende de alguém que desenvolva uma atividade própria, autorizada pela própria Embratur. Então, quando a gente avalia esse campo, vem algumas discussões. Será que essas locações rápidas, autorizadas por meio dos famosos sites, essas plataformas que viabilizam que o nosso apartamento seja disponibilizado para uma terceira pessoa mediante o pagamento e o relacionamento por essas plataformas, ela poderia ser considerada uma locação? Piorou? Ok. Poderia ser considerada uma locação ou uma hospedagem? O primeiro aspecto é esse. Locação ou hospedagem? A verdade é que a gente tem cessão de espaço mediante remuneração. Cessão de espaço mediante remuneração é considerado, sob o ponto de vista da locação predial urbana, uma locação. Eu até compararia, aqui o Dr. Zé Ricardo, acho que já precisou sair, mas muito tempo atrás, os shopping centers, eles tinham uma dúvida importante, os quiosques. Esses quiosques eram colocados por curto período de tempo e não se sabia se deveria ser feita uma locação ou se deveria fazer um contrato de cessão onerosa daquele espaço, porque o tempo era curto, era de 1 mês, 2 meses, 3 meses. A verdade é que essa relação gerava tanta dúvida que, diante do encerramento do prazo, se o lojista não saísse, alguns advogados distribuíam ação de reintegração de posse. Aí o juiz indeferia a petição inicial porque dizia, não, locação de espaço, locação onerosa de espaço, estamos na locação predial urbana, dentro da URBS, consequentemente, tem que ser ação de despejo, porque a lei de inquilinato diz que é ação de despejo. Outros, por outro lado, distribuíam ação de despejo e o juiz indeferia porque entendia que era reintegração de posse. A dúvida por fato de ser uma cessão onerosa. O que prevaleceu é que mesmo esses quiosques fazem locação. Ah, mas é de 1 mês, é de 2 meses, é de 1 ano, tanto faz. É locação não residencial. Paga-se pelo uso naquele período. Enquadra-se na lei do inquilinato. Então é uma cessão onerosa de uso e, consequentemente, tem que se avaliar se isso decorre de uma relação locatícia ou de uma relação de hospedagem. Se fosse hospedagem, nós estaríamos diante de serviços, recepção, atividade regulamentada, como mencionamos. Quando disponibilizamos um apartamento para que a pessoa utilize como fosse por um determinado período, não temos serviço, não temos concierge, como mencionado, não tem um serviço de limpeza daquela unidade. Isso é próprio de atividade de hotelaria. Outro aspecto,
ela é temporária, é por uma semana, por 10 dias, por 3 dias, pouco importa. Não há, este fato de ser temporário não afasta a relação locatícia. E também o outro lado é que locação não existe não exige contrato solene formal. Eu posso ter uma relação locatícia meramente verbal, eu posso ter uma troca de e-mails definindo os critérios e nem por isso nos afastamos a relação locatícia desse tipo de negócio que passou a ser instituído por plataformas digitais. Então aqui eu não tenho dúvida de que a lei do inquilinato se aplica a essa seção onerosa de unidades residenciais, mesmo que por curto espaço de tempo. Esse é um ponto importante, ou seja, essas disponibilizações, essas ocupações mediante remuneração, elas serão regidas, serão disciplinadas, serão interpretadas como locação predial urbana. Ok? Até aí, nenhum problema. O problema existe quando temos problemas. Vejamos, enquanto nós não precisamos usar da lei, está tudo ótimo. Enquanto as coisas funcionam, aquela pessoa desocupa o imóvel no prazo previsto, se essa pessoa não estragou nada no seu apartamento, se ela pagou o que foi combinado, está tudo ótimo. Mas e se isso não acontecer? E se ela não desocupar o imóvel, por exemplo, qual atitude teremos? Então a gente começa discutindo esse campo. Qual modalidade de locação? Caso o locatário não desocupe no prazo ajustado, qual medida adotar? Porque se nós estamos diante da locação, nós precisamos, e é uma locação de cunho residencial, pelo menos no campo da destinação, depois nós ingressaremos numa outra discussão, que é a relação com o condomínio, que é outro campo bastante problemático, que é interpretar se isso é uma locação residencial ou se isso viola a destinação estritamente residencial prevista numa convenção de condomínio. Vamos deixar isso para daqui a pouco. Primeiro aspecto é, a lei do inquilinato consideraria esse tipo de operação, de negócio imobiliário, como uma locação residencial. Agora, que tipo de locação residencial? Locação residencial por prazo indeterminado, na medida em que o contrato não foi celebrado, ou se tiver celebrado por tantos dias, quais são as consequências, ou se seria uma locação para a temporada, como algumas pessoas costumam mencionar. Quando nós falamos de Quando nós falamos de locação para a temporada, a lei do inquilinato prevê, lá no seu artigo 48, que se considera a locação para a temporada aquela destinada à residência temporária do locatário para a prática de lazer, realização de cursos, tratamento de saúde, feitura de obras em seu imóvel e outros fatos que decorrem tão somente de determinado tempo e contratado por prazo não superior a 90 dias, esteja ou não mobiliado imóvel. Mas ela também menciona, isso é muito importante, a nossa atenção, no caso de alocação envolver imóvel mobiliado, constará do contrato, obrigatoriamente, a descrição dos móveis e utensílios que o guarnecem, bem como o estado em que se encontra. Então, o primeiro aspecto é esse. Como que eu consigo enquadrar essa locação como de temporada? Eu vou trocar uma mensagem, eu vou através da plataforma estabelecer o prazo, estabelecer quais são os bens que guarnecem o imóvel, e isso não pode ser superior a 90 dias e tenho que dar uma destinação específica como as aqui mencionadas. Esse é o primeiro aspecto. Eu preciso deixar clara esta relação. Se não se enquadrar neste campo, nós não poderemos assim considerar como locação para a temporada e teremos consequências sérias do enquadramento dessa locação como uma locação de prazo indeterminado e teremos dificuldades na desocupação, já que ela será considerada uma locação residencial. E a locação residencial, como nós sabemos, para que haja a possibilidade de desocupação imotivadamente, nós dependeríamos de um contrato de 30 meses.
e decorrido só esse prazo, é que eu poderia pedir o imóvel de volta, né, pelo simples fato de não mais convir manter a locação. Em outras situações, por exemplo, a locação somente poderia se desocupar após 5 anos. Claro, estou aqui mencionando, desde que o locatário, no caso, mantivesse o pagamento em dia do valor que fosse ajustado, que ele não infringisse qualquer lei ou contrato, ou seja, situações em que ele mantivesse regularmente um pagamento e nós não pudéssemos enquadrar em outras formas de rescisão do contrato, como infração contratual ilegal. Na locação aqui do artigo 47, quando averbada ajustada verbalmente ou por escrito e com prazo inferior a 30 meses, fim do prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado imóvel, nos casos do artigo novo, falta de pagamento de aluguel, acordo ou infração legal ou contratual, ou ainda reformas substanciais exigidas pelo poder público, que seria uma hipótese que dificilmente se enquadraria das nossas circunstâncias. E se a vigência ininterrupta da locação ultrapassasse 5 anos. Ora, olha a situação que nós estamos. Ou avaliamos a locação para a temporada e, consequentemente, precisaríamos provar que é uma relação de temporada, para que se enquadrasse no prazo de até 90 dias e tivéssemos a demonstração clara de que os bens que guarnecem o imóvel compõem aquela relação, ou nós estamos ainda sujeitos a uma situação bastante difícil, perigosa, de que essa locação perdurasse por 5 anos sem o nosso interesse. Certo? O que a gente concluiu até agora? Essas relações mantidas por meio de plataformas digitais são equiparadas, são consideradas como locações comuns da lei do inclinato, ou seja, locação do predial urbano. Agora, se é residencial, como qual o enquadramento? Ou locação para temporada. Se não for enquadrado como locação para temporada, que exige o nosso cuidado, nosso devido cuidado, poderíamos chegar a uma locação com prazo inferior ao de 30 meses e, consequentemente, nos submeter a um regime difícil de desocupação do imóvel. Outro aspecto importante, porque até o momento nós falamos dos locadores. Nós falamos, olha, eu quero disponibilizar o meu imóvel para a ocupação por curtos períodos de tempo, porque eu vou fazer uma viagem, ou porque eu quero permitir que utilize, porque eu prefiro morar com a minha sogra, mentira, mas poderia morar com a sogra para poder fazer uma receita até no carnaval, no Réveillon e etc. Muita gente faz isso, e eu respeito e acho que é uma oportunidade, sem dúvida. Isso seria do proprietário, ou seja, ser proprietário e disponibilizar esse tipo de atividade. Outro é o locatário, que é um problema bem relevante. O locatário, ao disponibilizar este imóvel que ele loca para esse tipo de atividade, ele corre o risco do artigo 13 da lei do inclinato. A cessão da locação, a sublocação, o empréstimo de imóvel total ou parcialmente dependem do consentimento prévio e escrito do locador. Será que o locatário tem tomado esse tipo de cuidado? Será que ele está ciente desse risco? Consequentemente, isso é relevante que seja observado para que ele não se sujeite não apenas a uma multa pela infração contratual, mas ao próprio despejo pela infração contratual ilegal, na medida em que os contratos costumam constar que é vedada a cessão, a sublocação, e a própria lei assim prevê. Então, a menos que haja um consentimento do locador, na forma do artigo 13, ele não deve utilizar ou permitir esse tipo de prática no imóvel que ele seja locatário. Outro campo de grande relevância, me parece que hoje em dia é o que mais polêmica tem gerado, é exatamente a análise de que esse tipo de exploração, que pode ser considerada uma exploração econômica, comercial, ela possa ocorrer em condomínios residenciais. Vejamos, a permissão de que aquele imóvel ele seja ocupado por períodos distintos, por pessoas diferentes,
que nenhuma relação tem com aquele ambiente condominial. Isso foi objeto de algumas matérias, inclusive em televisão, e ficou bem claro que para muitos proprietários isso já é um negócio. Inclusive, em algumas matérias se verificou que algumas pessoas têm 10 imóveis sendo utilizados para essa atividade. E, por outro lado, o condomínio tem sofrido com esse tipo de ocupação, especialmente condomínios que sejam mais tradicionais, mais conservadores, com menor número de unidades, que pudessem ser assim considerados como mais, talvez seja mal entendido, mais familiares, ou seja, com um número de pessoas que costuma ser meio comum. As pessoas se conhecem naqueles condomínios com 20, 30, 40 unidades, e de repente alguma unidade passa a ser utilizada cada semana por uma outra pessoa. Isso envolve aquele risco da intimidade, da privacidade. Você nunca sabe quem está na academia, quem está na piscina e demais áreas comuns do prédio, como também da própria segurança. Como lidar com esse problema comum de a cada dia entrar uma pessoa. Se nós estivéssemos diante de uma locação tradicional, é comum que aquele inquilino ele seja comunicado primeiro ao próprio prédio, condomínio, administradora ou zelador, comunica: olha, eu aluguei o imóvel conforme o contrato de locação para tal pessoa. E, consequentemente, essa pessoa passaria a morar, mantendo um vínculo de longa data, a ponto de certas oportunidades, nem se saber se ele é proprietário ou se ele é locatário, ele passa a ter um vínculo comum com aquele condomínio. Outra situação são essas ocupações de curto período, que geram, por exemplo, conforme até tem se divulgado nas reportagens, a necessidade de fechar as áreas. Começaram a impor todo tipo de regra, chaves especiais para as academias, chaves para os salões, um controle rigoroso, porque tem pessoas que ali transitam sem que se saiba de onde vieram. Esse tipo de questão tem sido então levada à discussão. Ora, como eu vou avaliar o conflito entre o direito de propriedade, o direito de usar, fluir da propriedade, com o direito à intimidade, à privacidade mantida pela própria estrutura daquele condomínio? O próprio Código Civil, então, ele diz, no artigo 1335, são direitos do condômino usar, fluir e dispor livremente das suas unidades, e ao mesmo tempo, quando fala dos deveres, ele deixa claro que são deveres do condômino dar às suas partes a mesma destinação que tem edificação, que esse é um ponto, a mesma destinação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, que é um aspecto que nós entendemos que existe um risco de prejudicar o sossego, a salubridade, menos, e a segurança dos possuidores ou os bons costumes. Segurança do fato de você a cada dia ter que lidar com uma pessoa diferente, sem saber se existe um cadastro, se houve um controle real sobre aquela pessoa que vai ocupar o espaço. Vem então algumas questões. Restrições ao direito de propriedade em prol da segurança, intimidade e privacidade. Vedação a repúblicas, ocupações cotativas, albergues e o que é destinação residencial. Não é incomum que as convenções de condomínio, que são as normas que regem as relações entre os condôminos, exatamente para viabilizar a pacificação social. Aliás, Caio Mário já colocava a convenção de condomínio como essencial para a convivência e a pacificação social. São atos-regra que são predispostos, que obrigam a todos os condôminos presentes e futuros e os usuários, comodatários, locatários das relações condominiais. Ou seja, essa norma, ela se impõe a todos os condôminos e usuários que adentram aquele universo condominial. E muitas dessas convenções prevêem restrições. Não há dúvida, é comum que haja restrição vedada a utilização para pequenos serviços, para a utilização de repúblicas, para eventualmente até locações para a temporada. É comum que existam restrições. Aliás, hoje em dia, com mais
é mais comum ainda pelo fato de termos condomínios muitas vezes mistos, mega condomínios, com diversas atividades, condomínios multiuso, em que inclusive se disciplina a própria ocupação de lojas. Se pode ter loja de uma coisa, se não pode, definindo uma determinada destinação para aqueles imóveis. E essa destinação sempre gera necessariamente uma restrição ao direito de propriedade, porque ele limita o conteúdo do seu direito de propriedade, restringe a forma de utilização pelo próprio proprietário, mas elas são consideradas válidas porque não tem um conteúdo egoístico, tem um conteúdo maior, é o conteúdo da função social da propriedade, especialmente do interesse comum de todos os condôminos. Então, dentro desse campo, a análise tem que ser feita, ou seja, essa destinação que é dada de uma exploração econômica daquele imóvel, que não é a comum, não é a mera locação, locação por um determinado período de tempo estável, que a gente pudesse considerar como contínua, ela pode ser considerada como uma locação residencial? Esse é um campo de grande dificuldade, porque alguns condomínios eles podem entender que, ora, me interessa exatamente a exploração, me interessa que eu possa utilizar os imóveis para exploração por determinados períodos de tempo, e eventualmente o condomínio está preparado para isso. Outros talvez não estejam. Então a análise também deverá ser à luz do caso em concreto. Jurisprudência aqui no Rio de Janeiro, um caso até recente, são poucas as decisões. Essa especificamente, ela tratava de uma discussão sobre locação para a temporada. Então aqui houve, isso também é uma coisa muito comum lá na BIC, assim como na BAD, isso deve estar sendo objeto de discussão, de que o problema surge quando há incômodo. Vejamos, parte do condomínio, parte de um grupo de condôminos dizer se isso está ou não atrapalhando. Tem prédio que isso não vai ser importante, tem condomínio que será muito importante. E aqui, especificamente, os condôminos se sentiram prejudicados, incomodados com essa exploração econômica que vinha sendo dada naquele ambiente. E, por conta disso, houve, então, uma restrição do direito de propriedade exatamente para evitar a utilização desses apartamentos para a temporada. Ou seja, havia uma cláusula na convenção que restringia, que vedava que essa ocupação não acontecesse. Uma outra decisão que nós tomamos conhecimento, mas que infelizmente aqui eu não mencionei, ela dizia equivocadamente, mas vale a discussão, de que se o imóvel era para finalidade residencial, não cabe ao proprietário explorar a hospedagem. Equivocado, porque não se pode enquadrar como hospedagem a exploração feita naquele ambiente, porque a hospedagem pressupõe serviços e pressupõe cadastro próprio. Mas o próprio juiz, ele equiparou a uma relação de hospedagem, porque estaria se utilizando o imóvel com uma finalidade assemelhada ou equiparada a uma hospedagem, já que essa ocupação de curto espaço, ela poderia assim ser considerada. Então, o judiciário, em poucas vezes ele tratou do assunto, tem entendido que seja pelo fato da convenção restringir, ou seja pelo fato de que essa atividade ela não pode ser considerada como uma locação estritamente residencial, pode sim o condomínio impedir que esse imóvel seja assim explorado. Aqui cabe também uma observação de que essas plataformas digitais, elas não são irresponsáveis. Elas têm um campo próprio onde eles alertam quanto a esse fato. Nas plataformas, há lá um disclaimer, há um alerta, no sentido, olha, verifique no seu condomínio se é autorizado esse tipo de exploração. Verifique junto à associação de moradores se é autorizada essa locação. Verifique, inclusive, se a sua cidade autoriza esse tipo de exploração, porque já há cidades que vedam esse tipo de exploração porque entendem que confronta com o serviço empresarial de hospedagem.
Ou seja, há uma série de questões que devem ser observadas pelo locador ou até pelo locatário, para que também aquele que busca o espaço também não fique depois sendo prejudicado. Imagine que você se desloca para uma determinada cidade, esperando ocupar um determinado imóvel, e chega lá, o condomínio nega que você ingresse, porque não se autoriza ocupações temporárias de curto espaço. Uma outra decisão aqui de São Paulo, mais antiga, mas que se equipara, também locação para temporada, inclusive loteamento, impedimento porque afeta o conforto dos demais moradores com a segurança local. Ou seja, não é um assunto que possa ser desprezado. É um assunto que merece bastante cuidado para que você decida quanto à utilização dos imóveis para essa finalidade. E aí vem algumas questões. É um direito de propriedade, não há dúvida nenhuma, ou seja, como negar que alguém usufrua do seu bem, usufruir no sentido de oferir renda, inclusive, em relação a esse bem. Agora, dentro do campo que nós conversamos, essas restrições convencionais são válidas desde que não tenham um conteúdo egoístico. Então, pode o condomínio vedar esse tipo de exploração? Por outro lado, ele pode autorizar? Me parece que o campo aqui é da análise do caso em concreto. Vejamos, condomínios em São Paulo, por exemplo, realmente eu não sei, desculpe aqui que eu não tenho a clareza do mercado, mas em São Paulo foram feitos inúmeros apartamentos de 18, 20 metros quadrados, 300 apartamentos por condomínio, 400 apartamentos por condomínio, e não dá para negar que esses condomínios não têm intimidade, não têm privacidade. Você não conhece o vizinho, você não sabe quem é proprietário. Não dá para dizer que você vai ficar incomodado se uma pessoa ali utiliza, você nem vai saber quem é aquela pessoa. Tem que ter controle, tem que ter condições de garantir o melhor controle e segurança. Mas intimidade e privacidade você não pode falar. Então, me parece que condomínios com determinadas características, eles são propícios para esse tipo de exploração. E nada impediria, consequentemente, que o condomínio disciplinasse esse tipo de ocupação. Ora, o que não pode, a meu ver, é não tratar. Não pode permitir o ingresso à vontade, sem controle de segurança, sem inclusive termos de responsabilidade dos proprietários pelas pessoas que ocuparão. Ou seja, é necessário que exista uma certa precaução para evitar ao máximo os riscos nesse tipo de empreendimento. Isso é disciplinar. Então eu não estou vedando o direito de propriedade. Eu estou controlando, eu estou contornando, eu estou equilibrando as relações. O outro lado pode vedar? Ao vedar, nós estamos restringindo o direito de propriedade. E, consequentemente, não se está aqui falando que não o possa, mas tem que se avaliar à luz do contexto econômico, social, as características daquele empreendimento. Vedar em quais circunstâncias? Disciplinar o que é estritamente residencial? Se estivermos dentro de uma determinada característica do empreendimento que justifique impedir que esse tipo de exploração econômica, de locação ocorra, entendo que é perfeitamente possível. O caso deve ser avaliado. E, obviamente, que esse tipo de restrição, ele não é por uma mera aprovação em qualquer assembleia. Isso deve ser feito mediante alteração da Convenção de Condomínio para que se discipline a restrição, já que é a Convenção de Condomínio que é o campo, a norma própria para a restrição dos direitos de propriedade no campo condominial. Já que a Convenção de Condomínio é a expressão da função social, e a função social ela se dá também para restringir o direito de propriedade dentro dos limites próprios e de caráter social e não egoístico, é perfeitamente possível que assim o seja, com, obviamente, observada a peculiaridade de cada empreendimento para se verificar se o que é o ideal, o que é o melhor dentro daquele universo. São essas as considerações. Eu gostaria de, mais uma vez,
alertá-los que é tudo muito novo, as inovações chegam, nós precisamos tentar enquadrar essas inovações às regras, especialmente quando elas não têm um regramento próprio, que, como sempre no direito, primeiro se cria e depois se busca disciplinar. Mais uma vez gostaria de agradecer a oportunidade, é para mim uma honra estar aqui, eu sempre aprendo muito nessa casa e fico sempre à disposição. Muito obrigado. Nós aqui gostaríamos de agradecer muito a sua presença aqui, os seus esclarecimentos, suas palestras sempre muito objetivas e muito claras, sem, para os que não são advogados, sem aquela pompa na hora de colocar os projetos, a palavra em si, mas o Rubens, além de um excelente advogado, além de um excelente palestrante, é uma pessoa que nós aqui no Rio cativamos muito, como que o Capanema gosta de dizer, por onde ele gosta de ser lembrado, que é um grande amigo. Então, para nós é um imenso prazer ter você aqui. Eu queria esclarecer que as perguntas que foram encaminhadas por Rubens vão ser respondidas ao final, junto com as demais. Nós estendemos um pouco, em função dos palestrantes, o tempo de palestra de cada um, então isso fez com que a gente fizesse esse novo modelo de responder todas as perguntas ao final, no momento próprio. Queria agradecer a vocês a presença e principalmente a do nosso palestrante, e a nossa anfitriã vai informar aí agora do coffee break e depois voltaremos com um evento. Muito obrigado a todos. Nossos agradecimentos também aos moderadores dessa sessão, Dr. Pedro Caçamarte, da Débora Mendonça. Eu tenho agora um aviso e um pedido especial. Um aviso que o cafezinho já está servindo à espera de todos. E o pedido: será que nós podemos contar com o pronto retorno de todos em até no máximo 15 minutos, de forma que temos a programação? Para que não fiquem preocupados com o tempo, eu mesmo vou buscar, passados esses 15 minutos, aproveitem o cafezinho.